Pronto, a partir de agora, pode mandar. Então, a Milena Iane Alves, da segunda, e a Ana Laura Rocha, segunda, você manda de novo, porque não estava gravando ainda, tá? Aí não ficou salvo, certo? A Ana Laura Rocha não mandou de novo. Será que ela mandou o nome e já saiu? Tão rápido. Acontece, né? Bora começar então. Seguinte, gente, hoje falaremos de algumas propriedades das ondas, tá? A gente vai começar falando sobre a... Deixa eu dar um zoom aqui. Sobre a reflexão. Reflexão de ondas. Vamos começar por ela. A reflexão das ondas, basicamente, pode ser definida como o seguinte. Quando uma onda ela atinge alguma barreira, ela sempre vai retornar ao meio em que ela estava, tá? Então é bom a gente colocar aqui essa definição para a gente sempre lembrar. Quando uma onda atinge uma barreira, ela retorna ao meio em que estava. Funciona o seguinte, gente. A gente pode fazer assim, ó. Aqui a gente tem uma barreira. Vou colocar aqui como barreira. Aí temos uma onda, pode ser luz, pode ser som, pode ser qualquer coisa. Incidente, ela encontra a barreira, retorna ao meio de origem. Vou colocar a setinha aqui indicando o sentido. Se a setinha está indicando para cá, esta daqui a gente chama de onda incidente. E essa daqui a gente chama de onda refletida. Certo? Então a onda encontrou uma barreira, ela reflete, certo? Existem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração na reflexão de ondas, porque quando a gente falar das outras propriedades, algumas podem ser diferentes e os vestibulares podem cobrar essa diferença, a gente saber a diferença das outras propriedades, que é o seguinte, as características da onda incidente e da onda refletida, elas sempre vão ser idênticas. Aí isso significa que a gente vai manter os valores de velocidade, o comprimento da onda e a frequência. Então, se a onda incidente tem uma velocidade, a refletida vai ter a mesma velocidade. Se a onda incidente tem um comprimento de onda, a onda refletida vai ter o mesmo comprimento de onda. E o mesmo acontece com a frequência. A onda incidente tem uma frequência, a refletida vai ter a mesma frequência. Isso é muito importante, tá, gente? Isso significa, então, que as características das duas ondas, a incidente e a refletida, vão manter idênticas, não sofre nenhuma alteração, tá? Velocidade, comprimento de onda e frequência, vou colocar aqui, ó, não se alteram. Isso é muito importante, tá?
Além disso, acho que da reflexão de ondas, basicamente isso, tá? Agora a gente pode falar da refração. A refração é outra característica da onda. Refração de ondas. E o que significa refração de ondas? A gente pode colocar uma definição para ela também, que é basicamente o seguinte: quando uma onda ela se propaga de um meio para outro meio com características diferentes, ela sofre uma refração, tá? Toda vez que a onda muda de meio, ela refrata, tá? Mudou de meio é refração, certo? A gente pode colocar assim, então. Quando uma onda se propaga de um meio para outro com características diferentes. Acho que pode parar aí. Quando uma onda se propaga de um meio para outro com características diferentes. Isso é muito importante. As características dos meios têm que ser diferentes. Como isso funciona, então? É assim. Vamos dizer que a gente tem aqui uma separação de meio. Então, aqui a gente tem o meio 1 e o meio 2. Imagina que o meio 2 seja a água e o meio 1 seja o ar. Então, numa piscina, a gente tem separação de meios. Tá? A gente tem a parte de cima, que é o ar, né, o oxigênio e os outros gases. Então, a gente tem um meio homogêneo aqui. E aqui a gente tem uma água, uma piscina. Então, a partir daqui é outro meio, com características diferentes. A onda de luz, por exemplo, né, ela entra na água, certo? Mas ela vai refratar. Houve mudança de meio, houve refração, tá? Então, funciona o seguinte, a gente pode colocar assim, a onda incidente, onda refratada. Já vou falar porque que ficou torta. Onda incidente. E aqui a gente tem a onda refratada. Uma onda, a luz, por exemplo, ela está aqui no meio homogêneo, que é o ar. Ela muda de meio, entra na água, refrata, certo? É o seguinte, agora a gente tem que levar algumas coisas em consideração, porque na reflexão nada se altera, então não tem muita dificuldade, não tem muita diferença, né? Agora, na refração, algumas coisas vão mudar, tá? Isso é muito importante. Vamos relembrar então, né? O mesmo ali, a gente tem velocidade, que é igual a lambda vezes a frequência, né? Essa é aquela fórmula que a gente estava utilizando. Então, uma onda, ela tem velocidade, tem comprimento de onda e tem frequência. É o seguinte, quando essa onda ela passa por essa superfície de separação aqui, entre os dois meios, o meio 1 e o meio 2, a velocidade dela ela vai ser alterada. Então, a velocidade da onda incidente é diferente da onda refratada. Podendo, então, a gente fala assim que ela pode sofrer um desvio, tá? Então, normalmente, sempre quando a onda é refratada, ela sofre um desvio. Às vezes mínimo, às vezes bem considerável. Acho que todo mundo já viu aquele experimento que coloca um lápis dentro de um copo de água. Aí o lápis dentro do copo fica meio torto, né? Fica fora não fica tão retinho. Aquilo lá é a refração, certo? Como mudou de meio, a velocidade da luz pode ter sido um pouco alterada. Então, ela sofre um desvio, tá? E é importante a gente levar em consideração outra coisa, porque olha só, se a gente olhar pela fórmula e vou anotar aqui já que a velocidade muda, tá? Falei assim, né? Ao passar pela superfície de separação entre dois meios,
a velocidade da onda é alterada. Pronto, anotei aqui o que eu falei aquela hora. Então, se a velocidade é alterada, e a gente olhar por essa fórmula aqui, ó, se a velocidade altera, alguma coisa aqui vai alterar também, certo? Porque para manter um valor de velocidade, aqui tem que ser diferente, né? Se a velocidade muda, o comprimento de onda e a frequência não pode continuar sendo o mesmo, né? Alguma coisa tem que mudar porque a velocidade mudou, certo? Mas é o seguinte, a variação da velocidade, ela vai estar exclusivamente relacionada com o comprimento de onda, tá? A alteração da velocidade, ela está relacionada apenas com o comprimento de onda, porque a frequência, ela mantém inalterada. A frequência de uma onda incidente é igual à frequência da onda refratada. Não muda, porque a frequência ela depende da fonte, tá? É a fonte que vai dizer qual é a frequência, a fonte dessa onda. Então, a frequência, ela mesmo sendo de uma onda refratada, mesmo sofrendo a refração, a frequência, ela se mantém inalterada, ela não muda, tá? Então, se a velocidade muda, alguma coisa tinha que mudar. A única coisa que muda vai ser, então, o comprimento de onda, tá? Porque a frequência ela vai se manter a mesma, certo? A gente pode anotar também. Então, a variação de velocidade, ela é relacionada exclusivamente com a variação do comprimento da onda. Já que a frequência, né, se mantém constante. Porque ela é definida pela fonte, certo? Então, se a gente relacionar os dois aqui, a reflexão e a refração das ondas, a frequência em ambos os casos se mantém a mesma. A frequência da incidente é igual à da onda refletida, a frequência da onda incidente é igual à da onda refratada, tá? Já a velocidade e o comprimento de onda na refração se alteram, e a velocidade e a frequência e o comprimento de onda na reflexão não se alteram, certo? Então a gente já encerra aqui reflexão e refração de ondas. Acho que da refração não preciso falar mais nada. Agora a gente vai falar de outra característica de onda, das ondas, que é a difração. Difração de ondas. Bem, e a difração, ela é bem legal, tá? Acho que é a mais interessante de todas as características, que é o seguinte. A gente pode definir a difração com a propriedade que as ondas têm de contornar obstáculos. A gente sabe disso, né? Que as ondas contornam obstáculos, mas a gente sabe de forma racional, né? A gente nem percebe que é isso que a gente está observando quando acontece, que é o seguinte, peraí. Por exemplo, se a gente está dentro da sala de aula, né? E o professor está conversando com os alunos, dando a aula. Alguém que está passando de fora, né? Mesmo do outro lado da parede, consegue ouvir o professor falando. Se ele consegue, significa que a onda sonora ela conseguiu contornar alguns obstáculos, por exemplo, as paredes, né? Para chegar no ouvido da outra pessoa que está lá de fora, certo? Isso é a difração. Então, toda onda, ela consegue contornar obstáculos ou entrar em fendas também, tá? Se tem um mínimo buraquinho, a gente chama isso de fenda,
tá? E as ondas, elas conseguem entrar nas fendas também. Então, a difração, ela é a propriedade que elas possuem de contornar obstáculos ou uma fenda, tá? Vamos colocar aqui. Difração de ondas, então, é a propriedade que as ondas possuem de contornar obstáculos ou uma fenda. Na difração, gente, o comprimento da onda incidente, ele precisa ter a mesma ordem de grandeza do obstáculo ou da fenda, e isso é uma das coisas mais importantes da difração. Porque se a gente analisar a difração da forma que eu te falei agora, que é da onda sonora, saindo da sala e chegando no ouvido de uma pessoa que está do outro lado da parede, se isso aconteceu, é porque a onda sonora está na mesma grandeza que o obstáculo, que é a parede. Certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, que se a parede ela tem uma ordem de grandeza de metros, basicamente metros, então a onda sonora ela também está na mesma ordem de grandeza. Tá? Ela está em metros. Então, uma onda sonora ela está em metros, ela é grande mesmo, certo? Ela consegue contornar o obstáculo, que é uma parede, então ela está na mesma ordem de grandeza. Tá? Se a gente fosse analisar desse jeito, a gente poderia pensar assim, então a gente consegue enxergar atrás de uma parede, já que a luz é uma onda e ela consegue contornar obstáculos, a gente conseguiria enxergar atrás de uma parede. O problema está justamente nessa definição que eu falei para vocês, que é a mesma ordem de grandeza. A luz, ela está uma ordem de grandeza de 10 elevado a menos 7 metros. Então, a onda é 0,0000000 metros. Então, ela é muito, muito pequenininha. Isso significa que a luz ela só vai conseguir contornar obstáculos nessa mesma ordem de grandeza. Tá? Na ordem de obstáculos de 10 elevado a menos 7 metros. 0,000, muitos zeros, né? 7 zeros, de tão pequenininho que é. Tá? Então, a onda ela consegue difratar a onda da luz? A luz consegue contornar um obstáculo? Sim. Só que ela nunca vai contornar uma parede, que está na ordem de grandeza basicamente de metros, né? E ela muito pequenininha não vai conseguir, tá bom? Eu não vou desenhar não, tá? Eu vou usar o negócio do livro mesmo, que desenho é bem complicadinho. Então aqui a gente tem o exemplo aqui de duas pessoas, uma conversando e outra do outro lado do muro também, conversando com elas, se comunicam porque a onda sonora consegue contornar o muro. Então aqui a gente tem, ó, como que funciona. A gente tem a onda incidente, né? Tem um obstáculo, ela consegue contornar esse obstáculo e seguir o seu caminho, certo? Essa aqui seria então a fenda, tá? A onda chega numa fenda, ela consegue atravessar a fenda e a gente chama isso de difração, certo? Então, basicamente, essa é a difração. Aqui vem falando, né? O comprimento das ondas luminosas é muito pequeno, da ordem de 10-7, por isso a difração de ondas luminosas ocorre quando a dimensão do obstáculo é muito pequena. Isso é muito importante, tá? Gente, para finalizar, eu vou falar para vocês da polarização de ondas. A polarização, ela parece um pouco chatinha, mas acaba que não é muito, não. É o seguinte, ó, o desenho também é muito difícil, vou usar o do livro. Aqui, a gente se analisar esse exemplo aqui, ó, a gente tem uma onda na corda, e essa aqui são as direções de vibração. Direção de vibração, basicamente, é a direção de produção de onda. A gente já viu aquela onda produzida na corda, como por exemplo essa aqui, simplesmente fazendo aquele movimento de cima para baixo, né? De cima para baixo, a onda vai percorrer a corda, né? Só que a gente pode também fazer uma onda circular na corda. Você pega a ponta da corda e começa a rodar assim, para todas as direções. A onda vai ser parecida com essa, certo? Então aqui a gente tem uma produção de onda em todas as direções, então a onda vai para todas as direções, certo? Polarizar uma onda
significa a gente mudar essa onda para um mesmo plano, certo? É o seguinte, se a gente pegar aquela onda aqui, que a gente está produzindo para todos os lados, né? A gente chama ela de onda não polarizada. E colocar um polarizador, no caso aqui, esse exemplo, ele é um polarizador que vai deixar a onda apenas na vertical. Isso significa que a gente está produzindo a onda aqui para todos os lados, mas o polarizador, ele só permite passar ondas quando o movimento dela estiver para cima e para baixo. Isso significa, então, que a gente polarizando essa onda, ela vai ficar parecida com aquela ondinha da corda mais simples. Ela está em um único plano, tá? A gente, então, tem uma onda não polarizada. Nesse caso, o polarizador na vertical, a onda vai sair exclusivamente na vertical, certo? Uma onda exclusiva na vertical, tá bom? Duas coisas importantes. A dupla polarização, com polarizadores perpendiculares, a gente tem aqui a onda sendo produzida para todos os lados. Tem um polarizador na vertical, um polarizador na horizontal, a onda deixa de existir. Então, a dupla polarização faz a onda deixar de existir. E outra coisa que a gente precisa saber da polarização é que a polarização ela ocorre apenas nas ondas transversais. Vocês lembram qual a diferença de uma onda transversal com uma onda longitudinal? Essa aqui é um tipo de onda transversal, né? Claro que a gente está polarizando ela, e eu acabei de falar que apenas as ondas transversais podem ser polarizadas, então ela é transversal. Mas por que ela é transversal? Vocês lembram a definição disso? É o seguinte, quando a direção de produção é diferente da direção de propagação, isso é uma onda transversal. Se a gente faz um movimento para todos os lados aqui e a onda está indo para frente, né, ela está sendo perpendicular. Aquele exemplo da corda, quando a gente faz aquele movimento da corda assim, de cima e para baixo, certo? A onda sai assim. De cima e para baixo é o movimento de produção. E a onda está indo para frente, ela é transversal, tá? Porque a direção de produção é diferente da direção de propagação. Ela está sendo propagada para frente e eu estou produzindo ela de cima e para baixo, na horizontal, ou na vertical, e ela está indo na horizontal. Quando a gente tem essa diferença, é uma onda transversal. E apenas as ondas transversais podem ser polarizadas. Porque a onda longitudinal é aquela que a direção de produção é a mesma da propagação. Quando a gente tem uma mola e faz aquele movimento, né? Frente e trás, a onda ela vai para frente e para trás também. Se a onda vai para frente e para trás, que é o mesmo movimento da produção dela, que é para frente e para trás, ela vai conseguir passar pelo polarizador sem sofrer nenhuma alteração, né? Porque o polarizador, ele muda o meio, né? Ele faz ela ficar no mesmo plano. Mas a onda longitudinal, ela já está no mesmo plano, tá? Então, as duas coisas que eu queria falar para vocês sobre a polarização é isso, é a dupla polarização, que faz a onda deixar de existir, e a polarização, ela só existe em ondas transversais, certo? Gente, para hoje é só isso. Com essas coisas que eu expliquei para vocês, vocês conseguem fazer os exercícios que já tá lá no GR8, tá? Na verdade, tá no GR8 só a página, que aí vocês vão fazer atividade do livro, certo? Estou encerrando, então. Tem alguma dúvida? Não, professor. Beleza, então. Espero que todos tenham mandado, né, o nome de vocês aqui no chat para marcar a presença, tá? Se não mandou, manda correndo. E então, é isso, gente. Por hoje é só. Obrigado a todos que participaram e até semana que vem. Abraços. Qualquer coisa pode mandar dúvidas lá no WhatsApp. Valeu, falou.